a Lei Municipal 9.064, de 2016, justamente estabelecendo o dia 9 de agosto como o Dia Municipal em memória às vítimas de acidentes, em alusão a um episódio trágico ocorrido no ano de 2011, com a queda de um elevador a cabo do 25º andar de um prédio em construção ali na região da Avenida Tancredo Neves, que provocou a morte de 9 operários. Os companheiros Antônio Reis do Carmo, de 62 anos, Antônio Elias da Silva, de 57, Antônio Luiz Alves Reis, de 55, Hélio Sampaio, de 51, José Roque dos Santos, com 43 anos, Jairo de Almeida Corrêa, 47 anos, Lorival Ferreira, de 68 anos, Manuel Bispo Pereira, aos 40 anos, e Martinho Fernandes dos Santos, aos 50 anos. Em memória a essas vítimas e para que a gente possa pensar e estabelecer políticas públicas relacionadas ao enfrentamento aos acidentes de trabalho, é que em todos os anos, em conjunto com o Fórum MAT, a Câmara Municipal de Salvador tem realizado uma série de iniciativas, e em especial ao lado dos sindicatos, e aqui quero fazer um registro especial em razão exatamente do protagonismo desta luta ao Sintracom, o Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, que tem tido um papel importantíssimo no enfrentamento a essas questões. Todos os sindicatos, evidentemente, têm uma contribuição, mas quero fazer essa referência ao Sintracom em razão de que a criação da lei tem uma participação decisiva dos trabalhadores e trabalhadoras da construção civil. Saudar aqui meu amigo Carlos Silva, presidente do Sintracom, está aqui conosco, e registrar também vários diretores e diretoras, Sônia e tantas outras que estão aqui participando dessa nossa sessão. Desde 2012, o Brasil já teve mais de 5.400.000 notificações de acidentes de trabalho entre os que têm carteira assinada. Imaginem vocês a quantidade de pessoas que não têm qualquer registro e que são vítimas de acidentes, revelando uma subnotificação imensa. No Brasil, nós temos uma notificação, ou seja, um dado formal de que a cada 49 segundos uma pessoa sofre um acidente de trabalho em nosso país. Mais de 19 mil acidentes nos últimos 10 anos resultaram em morte. Mais de 423 milhões de dias de trabalho perdidos, né? Pessoas que se ausentaram por algum motivo do trabalho, isso dá um total de 423 milhões de dias. Isso equivale a um gasto pelo INSS de 95 bilhões com benefícios acidentários. Então veja que os acidentes também têm uma repercussão econômica. É evidente que o principal aspecto é a vida e a proteção da saúde, mas também aqui na nossa sessão nós vamos debater aspectos econômicos e políticos relacionados a este aspecto, porque toda a sociedade paga essa conta. É importante a gente fazer essa reflexão, porque que ainda existe tanta negligência em relação a métodos de proteção, tanto ao uso de equipamentos de proteção individual, mas, sobretudo, os equipamentos de proteção coletivas, né? E a gente vai conversar mais sobre isso. Os cortes, a laceração, os ferimentos representam 21% das lesões mais frequentes. E a parte do corpo mais atingida pelos acidentes são as mãos, com 24% de ocorrências. 15% das notificações tem como agentes causadores máquinas e equipamentos. 14% agentes químicos. E os homens são os que mais se acidentam, 68% dos casos. E aqui, para que todos os nossos debatedores possam comentar, eu trago aqui algumas reflexões para a gente fazer aqui, dar a oportunidade para que todo mundo possa falar. Qual o futuro da saúde e da segurança do trabalho em um cenário de desregulamentação de leis trabalhistas, com o advento da reforma, a lei da terceirização, uma intensificação da pejotização, o fenômeno da uberização das relações de trabalho, onde em cada setor econômico a precarização tem se intensificado nos últimos anos. Nós precisamos refletir sobre isso, como construir estratégias de garantia de preservação da lei, se a própria lei tem sido dilacerada nos últimos anos. Soma-se a isso o ataque aos sindicatos,
que não é só um ataque financeiro, é um ataque jurídico e político. Veja que com a revogação do princípio da ultratividade, que era consolidado por uma jurisprudência do TST, e que a reforma trabalhista expressamente proibiu, e neste ano o Supremo Tribunal Federal interpretou que é constitucional esta revogação, em uma interpretação, ao meu ver, absurda, porque não leva em consideração o princípio já consolidado internacionalmente da vedação ao retrocesso. Ao contrário, liberou-se geral. Então, hoje você pode não conseguir uma finalização da negociação coletiva, gera um impasse e todos os direitos daquela categoria ficam suspensos, em ameaça, podendo servir de chantagem para as negociações coletivas. É o que está acontecendo. Não é à toa que o Diese aponta menos de 20% das categorias estão conseguindo manter os seus direitos nas convenções coletivas e garantir aumento acima da inflação. É um número muito baixo em um cenário em que o poder de compra das famílias vem sendo deteriorado, e isso tudo tem impacto também no adoecimento físico e psíquico. O adoecimento mental também é caracterizado para fins previdenciários e trabalhistas como um acidente de trabalho, é tratado como acidente de trabalho, e a gente precisa abordar essas questões também aqui nessa nossa sessão. Outro aspecto também, que foi o fechamento do Ministério do Trabalho no início deste governo, foi reaberto depois, já enfraquecido, mas é revelador da dificuldade que existe hoje para que a Auditoria Fiscal do Trabalho tenha um conjunto de servidores que deem conta de um país de dimensão continental. Lamentavelmente, não há perspectiva de ampliação do número de vagas para auditores fiscais, o que revela uma decisão política de esvaziamento das estruturas que fiscalizam as condições de trabalho. Olha um recente episódio aqui em Salvador, ali na Estação da Lapa, de maus tratos, de trabalho análogo à escravidão, que o próprio Ministério Público do Trabalho está apurando para caracterizar trabalho análogo à escravidão. Aquilo foi filmado, foi divulgado, foi denunciado, mas imaginem quantos casos semelhantes acontecem e que a sociedade não tem conhecimento, mas que, lamentavelmente, passa a ser o cotidiano das relações de trabalho em nosso país. E, por fim, aqui nós temos representantes da AMATRA, e é importante que eles comentem também sobre um processo intenso de asfixiamento da Justiça do Trabalho, com também mudanças da legislação em relação a aspectos de edição de súmulas e o conteúdo normativo da própria Justiça do Trabalho com suas decisões, mas também uma asfixia orçamentária, com cortes orçamentários, estrangulamento de aspectos administrativos da Justiça do Trabalho. Isso são elementos a serem abordados, combinado com a dificuldade do acesso à justiça, onde o trabalhador pode ingressar da justiça e voltar da justiça sem o seu direito e ainda tendo que pagar custas e honorários sucumbenciais. Então, é importante refletirmos sobre tudo isso para pensarmos qual será o futuro da saúde e da segurança do trabalho. E aqui a Comissão do Trabalho, Emprego e Renda da Câmara tem feito esse diálogo em conjunto com várias categorias. Tenho certeza que, ao lado do Fórum MAT, nós vamos ter uma sessão que vai possibilitar uma construção coletiva de um documento que possa subsidiar a atuação da Câmara Municipal e também, evidentemente, sugerir para outros órgãos do poder público para que a gente possa encontrar saídas para tirar o Brasil dessa triste marca de ser um dos países que mais vitimam seus trabalhadores em decorrência de acidentes de trabalho. Então, dito isso, quero convidar para fazer logo a sua participação aqui na mesa de abertura, ela quer sempre passar